Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre o nosso sistema de numeração, aquilo que a gente chama, de sistema de numeração decimal, só que também o nome correto, sistema de numeração indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração decimal, aquilo que a gente usa no dia a dia, aquilo que a gente trabalha no nosso cotidiano, aquilo que a gente aprendeu aí durante todos esses anos aí na escola, naquilo que a gente vem fazendo. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso, desse sistema de numeração, como que funciona essa questão da mudança de base, o que significa isso. Vou mostrar para vocês com esses símbolos que a gente utiliza do sistema de numeração indo-arábico, que são os que a gente chama de algarismos, a gente consegue escrever número em qualquer base. Então a gente vai perceber, que essa ideia da base que a gente tem é sempre a questão da potência que a gente está trabalhando. Ou seja, um sistema de numeração decimal, ele trabalha a ideia da potência de 10, porque são 10 símbolos. E assim, qualquer outro sistema de numeração, ele parte desse princípio do valor que ele está trabalhando para saber a quantidade de símbolos que ele trabalha e como vai ser feito isso nessa transformação que a gente tem. Um sistema de numeração que a gente está acostumado aí, diferente do nosso, que a gente usa muito hoje em dia por conta da computação, por conta da tecnologia, é o sistema binário. Mas não vou falar nesse momento, depois nós vamos ter falando só a respeito do sistema binário. Aqui nós vamos falar de qualquer outra aqui, questão do sistema de numeração que a gente pode trabalhar. E isso é um tema que vem caindo muito aí nos concursos, que vem caindo muito aí nos vestibulares, porque quando fala em mudança de base, como o princípio ele é sempre o mesmo, normalmente o que se faz no exercício? Dá uma explicação rápida sobre, vamos criar um novo sistema de numeração e a partir desse sistema de base tal, ou seja, falou qual é a base, a gente precisa trabalhar símbolos. Ou seja, cada símbolo vai ter um significado diferente dentro daquilo que está trabalhando. E a gente usa o nosso sistema de numeração, os nossos algarismos, para a gente fazer isso. Então esse é o tema aí da nossa aula. É um tema assim bem relevante que está sendo utilizado em várias situações. Então vou deixar disponível aí para vocês. Então valeu pessoal, vamos ver como é que funciona isso então na prática. É isso aí. Bom, para a gente pensar aí no nosso sistema de numeração indo-arábico, algumas coisas a gente leva em consideração. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração é esse sistema de numeração indo-arábico, quando a gente fala no sistema de numeração indo-arábico, a gente entende e fala sobre a ideia do sistema de numeração decimal. Ou seja, é aquilo que a gente está utilizando e a partir disso, por ser um sistema de numeração decimal, é o que a gente fala que é um sistema de numeração de base 10. O que significa isso, a ideia da base de um sistema de numeração é a quantidade de símbolos que ele utiliza. Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem definido aí para a gente entender é o que significa número. Então, quando a gente pensa em número, o que é um número? Ou quando a gente pensa na ideia de algarismo, o que é um algarismo? Então, mas isso não é a mesma coisa, professor? Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Então, a diferença que a gente tem é a seguinte: número é aquele valor, é aquele resultado, é aquilo que a gente representa, que para a gente vai significar a quantidade de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, eu tenho o número 5. Então, isso é um número porque ele representa a quantidade 5. 5 de alguma coisa, então ele representa a ideia da quantidade. Quando eu penso na questão do algarismo, a gente está trabalhando a ideia de um símbolo. Então, o nosso sistema não é decimal? A gente precisa de 10 símbolos. Quais são esses símbolos que a gente trabalha, que a gente vem falando, que são os algarismos? Então, eu tenho esse símbolo aqui, que representa para a gente o 0. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Percebam que isso daqui que eu coloquei aqui não são números, e são algarismos. Então, o algarismo 5, que está representado aqui, ele representa o número 5, que é uma quantidade. Então, essa é a ideia da gente diferenciar o que significa número e o que significa algarismo. Um outro exemplo disso, se eu vou lá e escrevo o número 43, então eu utilizei dois algarismos nesse número, utilizei o algarismo 4, utilizei o algarismo 3, ele formou o número 43. E, só para a gente fazer um gancho nisso, então, e qual que é a ideia, Eu estou utilizando símbolos, estou montando aí situações, estou fazendo a correspondência, estou agrupando algarismos para a gente poder formar números. E esses símbolos, que são os 10 símbolos que a gente tem, por isso que a gente tem
um número, né, que a gente fala que é base 10, o que que a gente trabalha? A gente vai trabalhar a ideia da unidade, dezena, centena, unidade milhar e assim por diante, que representa o nosso número. Ou seja, esse sistema de numeração que é decimal e que é base 10 é também o que a gente chama de um sistema posicional. O que significa isso, mesmo de acordo com as outras aulas, né, que eu comentei com vocês? Um sistema posicional é aquele onde o símbolo, a hora que você coloca ele, dependendo da posição onde você coloca, ele representa um valor diferente. Então eu poderia vir aqui e escrever um outro número. Ó. Vou escrever esse número aqui. Percebam que eu utilizei os mesmos algarismos, o 3 e o 4, só que eu troquei eles de lugar. Automaticamente o que significa? Que ele passa a ser 34. Então ele deixa de valer 43 unidades, ou seja, né, 4 dezenas e 3 unidades, e passa a valer 34, ou seja, 3 dezenas e 4 unidades. Por isso que a gente especifica a ideia de um sistema de numeração posicional, que é o nosso sistema de numeração base 10. E daí eu vou fazer um negócio aqui que vocês vão relembrar lá a época da tia. Se eu escrevo o número desse jeito aqui, eu vou escrever o número 237. Então, eu vou colocar aqui só para a gente entender. Normalmente, quando a gente muda a base de um número, a gente coloca um número pequenininho aqui. Eu coloquei o 10 porque eu estou trabalhando no sistema de numeração decimal, base 10. Daqui a pouco nós vamos ver se eu quero um outro símbolo, a gente coloca o número aqui. O que significa isso? Significa que esse número aqui para a gente é a unidade, esse número aqui para a gente é a dezena e esse número aqui para a gente é a centena. Então vocês vão relembrar que eu poderia escrever esse número da seguinte forma, né? Ah, isso aqui é 2 centenas. Então lembra lá na decomposição que a tia falava assim, vou colocar 200 mais 30, que é a dezena, mais 7 unidades. A gente não chega no número 237? Então, quando a gente fazia a decomposição, a ideia era essa. Para a gente agora, a ideia da decomposição de um número, para a gente poder trabalhar a ideia da base, é a gente separar por potências de 10. E por que potência de 10? Porque a nossa base é 10. Então, como eu escreveria o número 237? Seria 2 vezes 10, já eu volto aqui, mais 3 vezes 10, mais 7 vezes 10. Perceberam que eu estou utilizando tudo potência de 10. Daí, começando sempre daqui, ó, da direita para a esquerda, esse é elevado a zero, então 10 elevado a zero. Aqui eu vou ter 10 elevado a 1, e aqui eu vou ter 10 elevado a 2. Então, a ideia de você decompor um número é essa. O que é 10 elevado a zero? Todo número elevado a zero não é 1. Então, 1 vezes 7 está aqui, ó, 7. 10 elevado a 1 não é 10, que é a dezena? 10 vezes 3, 30. Está aqui. Depois a centena. 10 elevado a 2, que é 100. Vezes 2, 200. Então, perceba que quando a gente faz a decomposição de um sistema, de um número, em algum sistema de numeração, a gente sempre vai escrever o número que foi dado e a potência que ele representa. Se eu tivesse mais um número aqui, 10 elevado a 3, mais um 10 elevado a 4, e assim por diante. Então, é dessa forma que a gente faz a representação de um número no sistema de numeração decimal. É claro que por conta da gente estar trabalhando a ideia do sistema de numeração decimal, a gente não precisa necessariamente ficar colocando 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, porque o nosso sistema, automaticamente, por conta da organização dele, já nos remete a essa ideia dessa transformação aí do número decimal. Bom, então só para a gente verificar, né, fazer, antes da gente fazer um exercício, um exemplo aí de mudança de base, vamos pensar o seguinte, se eu coloco esse número aqui, ó, 3.485. Então percebam que eu tenho um número formado por 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. São 4 algarismos que nessa posição chegam no número 3.485. Então, se a gente for pensar na classe, eu tenho aqui a unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena e eu tenho a unidade de milhar. É o número 3.485. Se a gente for pensar lá na fatoração dele, né, da forma que a gente fez, utilizando as potências de 10, o que eu vou ter? Aqui é 10 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Então, eu vou ter 3 vezes 10 elevado a 3, mais 4 vezes 10 elevado a 2, mais 8 vezes 10
elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0. Então, isso daqui seria a decomposição do número aqui para cada uma das suas classes, unidade, dezena, centena. E se a gente fizer a potência, e lembrando, né, que nós estamos utilizando a potência de 10, porque o nosso sistema é no sistema de numeração decimal. Então, nessa parte aqui do sistema de numeração decimal, o que é importante a gente saber? Que cada classe que a gente ocupa é uma potência de 10 e que é um sistema posicional, e aqui a gente trabalha com os 10 algarismos, por isso chamado decimal. Agora, vamos pensar um pouquinho na ideia da mudança de base. Como assim mudança de base, né? O que significa isso? Significa a gente trabalhar os números, os sistemas de numeração que a gente tem, utilizando bases diferentes, utilizando outra base. Então, por exemplo, eu posso, como eu falei lá, a questão do número binário, que depois nós vamos falar sobre isso. Binário não são 2? Então significa um sistema de numeração de base 2, vai utilizar, vou até colocar aqui uma tabelinha para a gente entender. Um sistema de numeração base 2, que é o sistema binário, ele trabalha com os algarismos 0 e 1. Somente 0 e 1. Então, para escrever um número, a gente utiliza somente 0 e 1. Se eu quero um número que a gente fala que é um número que está na base 3, o que significa que eu vou trabalhar com 3 símbolos. Quais são esses símbolos que a gente trabalha? O 0, o 1 e o 2. Vou trabalhar com 3 símbolos. Então, percebam que para trabalhar em qualquer sistema de numeração, essa mudança de base, a quantidade de algarismos, a quantidade de símbolos que a gente utiliza é referente à base que a gente está trabalhando. E se a gente continuar isso daqui, e eu vou dar um exemplo disso, se eu trabalhar um que é base 5, significa que eu tenho 5 símbolos. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, percebam que vai ser sempre um a menos do que a base que a gente está trabalhando em termos de símbolo, mas sempre a quantidade de símbolo. E assim por diante, base 10 que vai de 0 a 9. Ah, professor, mas se eu tiver base 12, é possível? É possível. A gente trabalha com os algarismos e daí o que a gente começa a fazer? A gente começa a trabalhar com letras. Então, o 11, o 10 vale A, o 11 vale B, o 12 vale C. Então, a gente começa a colocar letra e essa letra tem um símbolo para a hora que a gente quiser utilizar uma potência diferente daquela que a gente está trabalhando. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, lembrando, tá, que esse sistema aqui também ele é posicional, porque cada posição que ele ocupa também faz diferença para a gente trabalhar, para a gente operar ele dentro de um sistema de numeração. Então, se eu falo assim para vocês, ó, eu quero representar esse número aqui, então vou pôr um número aqui, o número 1, 4, 0, 3 na base 5. Então, percebam que eu coloquei esse número aqui embaixo para representar a base. Percebam que eu não falo o número 1403, porque ele não é o 1403, ele vai ser 1000 se fosse um sistema decimal. Ele é 1403. Se ele é 1403, significa que eu tenho 4 classes. Também não é unidade, dezena, porque é base 5. E seguindo o princípio que a gente fez lá no outro exemplo, como que vai funcionar isso daqui? Aqui eu vou ter 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 3. Ah, mas por que 5? Porque eu estou trabalhando a base 5. Então, olha só como ficaria esse número se eu quiser transformar ele num sistema de numeração decimal. O que eu estou fazendo agora é para a gente transformar o número. Aqui eu já representei ele. A transformação desse número, como é que fica? 1 vezes 5 elevado a 3, mais 4 vezes 5 elevado a 2, mais 0 vezes 5 elevado a 1, mais 3 vezes 5 elevado a 0. Tá lá. Eu tenho 4 valores, 0, 1, 2 e 3. Se eu tivesse mais, iria continuando. 5 elevado a 4, 5 elevado a 5 e assim por diante. Então, vamos resolver isso agora. Que a gente resolvendo isso e somando, a gente transforma num sistema de numeração decimal. Então, por exemplo, 5 elevado a 0, 1 vezes 3, 3. Mais 5 elevado a 1, 5 vezes 0, 0. Mais 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. Mais 5 elevado a 3, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 1, 125. Se eu somar tudo isso daqui agora, ó, eu vou ter 225, 228. Ou seja, esse número aqui que eu acabei de colocar é a representação do número 228.
Essa é a representação do nosso número, 228. Será que é verdade isso? Beleza, então o que a gente fez? A gente pegou um número que estava num sistema de base 5 e transformou ele num sistema de base 10. Percebam que eu não coloquei o número aqui no canto, porque sistema decimal automaticamente já é base 10. Aí se eu quiser fazer o processo ao contrário, vamos supor que eu tivesse o número 228 e quisesse transformar ele nesse número aqui de base 5. É bem simples. Isso funciona para qualquer sistema de numeração. A gente vai dividir pela base e vai dividindo até não dar mais para dividir, sempre sobrando o resto. Então olha só que legal. Eu vou pegar lá o 228 e vou dividir por 5. E por que por 5? Porque eu quero transformar num sistema de base 5. Então, aqui o 22 eu vou ter 4, sobra 2. O 28 eu vou ter 5, sobra 3. Então, guardo o resto aqui, que o resto é importante para a gente. Depois eu vou pegar o que sobrou, é maior que 5? Então, continua a divisão. Vou dividir por 5 de novo. Agora, eu vou ter 9 e sobra resto 0. Guardo o resto que nós vamos usar. O 9 ainda é maior que o 5? Divide de novo por 5. 9 dividido por 5 dá 1 e sobra resto 4. Olha só o que a gente faz agora. Eu pego o último valor e volto representando o número aqui de baixo para cima. Olha só o número que sobrou aqui, trabalhando o resultado da divisão e os restos. Deu o 1, que é esse 1 aqui, o 4, o 0 e o 3. Esse número na base 5 está aqui. A gente coloca o 5 para representar. Percebam ó, que é o mesmo número. Então, qualquer sistema de numeração que a gente tenta transformar a base, é só a gente dividir, e dividindo esse número, a gente consegue transformar ele em qualquer outra base que a gente queira trabalhar. Quer ver isso num outro exemplo? Vamos pensar no mesmo número 228, o mesmo número 228, que eu vou até colocar aqui no canto, ó, que era 1403 na base 5. Como ficaria, por exemplo, num outro sistema de numeração, se a gente fosse pensar, por exemplo, num sistema de base 8? O que significa base 8? Que a gente vai trabalhar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu transformo, então, o número 228? Da mesma forma que a gente falou aquela hora. Vamos dividir. Só que agora eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 8. Dividindo isso por 8, 16, que é 2, vai sobrar 6. 68, que é 8. 8 vezes 8, 64. Sobra resto 4. Guarda esse número aqui. O 28 é maior que o 8? Vou dividir novamente por 8. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 4, 24. E sobra resto 4. Ou seja, pega esse número daqui e joga ele para lá. Ou seja, sobrou para a gente o 3, o 4 e o 4, na base 8. Então, o 228, que está na base decimal, se eu quiser escrever ele na base 8, ó, ele fica dessa forma. Perceberam que é totalmente diferente do número escrito na base 5? É outro número, porque é outra base, é outra situação. E se eu quiser fazer o caminho de volta, como é que ficaria? Ficaria 3 vezes 8 elevado a 0, 1, 2, elevado a 2, mais 4 vezes 8 elevado a 1. Percebam que agora eu tenho a potência de 8, porque eu estou trabalhando com base 8, e 4 vezes 8 elevado a 0. 8 elevado a 0, 1 vezes 4, 4. Mais 8 elevado a 1, 8 vezes 4, 32. Mais 8 elevado a 2, 64. 8 vezes 8 vezes 3, 192. Mais 32 mais 4, 228. Olha lá, transformei ele no sistema decimal. Então, quero transformar num sistema decimal, é só a gente pegar as bases e ir transformando as bases até chegar onde a gente quer. Então, pessoal, esse vídeo era isso, tá? Para a gente conseguir fazer e trabalhar com ele. Então, a gente percebeu do nosso sistema de numeração decimal e a gente consegue transformar ele em qualquer base. Lembrando que algarismo são os símbolos, o nosso sistema e qualquer outra base que a gente está colocando, ele é posicional, então a posição faz diferença para a gente. Então é isso. Um abraço aí, pessoal. Valeu, até mais.